Olá a todos! Hoje, em especial, quis-vos trazer um vídeo sobre as nossas raízes familiares. Nada melhor do que trazer alguém especializado em constelações familiares e para isso convidei aqui a minha amiga Virgínia Pinto, consteladora familiar. Olá Virgínia. Olá André, obrigado pelo convite. Obrigada eu por teres participado. Todos nós sabemos que as constelações familiares têm uma base bastante, talvez, enraizada com os nossos familiares e parece que de alguma forma todos nós temos situações a resolver com os nossos próprios familiares. Sim. Eu gostava de te perguntar o que é que te levou aqui a esta componente das constelações familiares. Isto tem a ver realmente com questões familiares que eu queria perceber, padrões que eu ia repetindo e achei que era necessário, estava na altura de eu perceber porque é que eu me encaminhava para determinadas situações e não para outras. Bem, então a dada altura fui a uma palestra de constelações, convidada por uma amiga que tive o privilégio de me falarem algumas coisas que me tocou fundo e achei que estava na altura de perceber um bocadinho o que era este mundo. Bem, não se pode falar em constelações sem se falar em amor. E isto foi algo que me ligou automaticamente a perceber um bocadinho mais de constelações. Qualquer pessoa minimamente racional não se quer sentir infeliz. Eu não sou diferente. O que é facto é que eu padronizava várias situações que não me proporcionavam como conseguir essa felicidade ou essa alegria. E tive que perceber porquê. Aconteceram alguns episódios na minha vida que teve a ver com percas de um familiar e eu associei que tudo isso pudesse ser responsável pela minha falta de alegria ou falta de vontade de começar algo de novo. Não contente com a situação, procurei as constelações e percebi que o amor, mais uma vez, está no palco de tudo o que é constelações. Então, se aquilo que te levou às constelações familiares foi uma perda e, no fundo, eu diria uma procura de respostas, é isso? Sim. Encontraste essa resposta? Bem, isto é um caminho, mas estou no início dessa resposta. Creio que as constelações me ajudaram muito porque as constelações falam exatamente das dinâmicas familiares que todos nós transportamos e fala-nos na aceitação, fala-nos de quem nos deu a vida e de quem normalmente nós fazemos muitos juízos de valor. E sem querer vamos dizendo que o culpado de eu ser isto é quem foi o meu pai, quem foi a minha mãe e quem me educou. E as constelações mostram-nos que, enquanto eu não conseguir aceitar essa parte, eu não consigo preconizar essa alegria que eu quero ter. Eu considero-me uma pessoa alegre, mas não conseguia sentir isso de forma nenhuma. E então eu acho que quando tu começas a fazer um caminho que te ajuda a perceber porque é que tu és assim e não és de outra forma. Sim, no fundo o que tu estás a referir-te é também um caminho de autoconhecimento e através das constelações familiares encontraste algumas respostas sobre os padrões que tu estavas a repetir. Sim. E consegues hoje trazer mais alegria com essas respostas a ti, não é? A ti e à tua vida. Sim, e consigo perceber que tudo que está na nossa vida se rege por ordens e as constelações são regidas exatamente por 3 ordens que são fundamentais. Podes explicar rapidamente, Virgínia? Sim, a primeira coisa que se fala em constelações fala-se na ordem do pertencimento, fala-se na ordem da hierarquia e fala-se no dar e receber. Se tu quiseres perceber e assim traços muito ligeiros do que é isto e porque é que isto é importante na vida de cada um de nós, se nós pensarmos na ordem do pertencimento, nós pensamos que a nossa família, e constelações familiares, exatamente o estudo da nossa família, a nossa família tem sempre
os nossos pais, os nossos avós, os nossos tria-avós e tudo o que está atrás de nós. Portanto, todos eles tiveram o direito a pertencer e nós temos que reconhecer isso, quer tu queiras, gostes ou não gostes. E quando tu começas a aceitar isso, começas a ver as coisas com outro prisma. Se falarmos, por exemplo, na hierarquia, que é outra ordem das constelações, é muito importante e é fundamental. Também não é difícil de se perceber que numa família, exemplo, eu sou casada, tenho uma relação, dessa relação nascem os meus filhos. Na minha casa tem que haver uma ordem. O que é que normalmente nestes dias acontece, ou nos dias de hoje acontece? A ordem está completamente invertida, porque as pessoas não têm tempo para os filhos, então acabam por dar aos filhos aquela possibilidade de serem eles a escolher. De serem eles a chegar a casa e mudarem o canal da televisão, o móvel tem que estar ali porque o filho gosta mais e o pai deixa de ter a autonomia de ser ele a mandar. E é exatamente o contrário. Quem é que veio primeiro? Veio primeiro eu e o pai. E em primeiro lugar sou eu como pessoa e depois a seguir é o pai. Isto é uma ordem. E depois a seguir há a união de duas pessoas. E isto é amor. E a seguir há um filho. E há um primeiro filho e há um segundo filho. Portanto, a ordem é esta. Jamais pode haver o segundo filho e nós invertermos as coisas e depois há o primeiro filho e só por último vem a relação e ainda para último vem a pessoa per si. É errado e os casamentos... É tudo ao contrário, não é? Exatamente, e os divórcios acontecem exatamente porque as pessoas têm estas dinâmicas ao contrário. E a constelação também fala nisso, também fala porque o divórcio e porque eu... Pronto, falando na hierarquia é mais ou menos isto. E qual é a terceira? Então a terceira é o dar e receber. Imagina, também continuando com a dinâmica dos filhos, quando eu tenho um filho, eu não preciso ter um filho, atenção, para estudar constelações, não tem nada a ver com isso. A questão é que normalmente nós focamos-nos mais nos ascendentes e nos descendentes e nessas coisas, mas voltando à questão de quando eu tenho um filho, eu dou ao meu filho e ele recebe de mim. E tem que ser assim. Imagina, tu não tens um filho, mas tu tens que dar e podes dar através do teu trabalho social. Exatamente. E está tudo bem. E a partir daí tu consegues ter aquele equilíbrio que é o que se pretende. Dar e receber. Dar e receber. A qualquer momento. Portanto, muitas vezes as pessoas querem casar porque sim, porque está instituído na família que têm que ter filhos. Não têm que ter filhos, mas obviamente que se não houver o equilíbrio de o dar, que foram os pais que nos deram, e o receber, se eu não der a minha parte que eu recebi dos meus pais, eu posso dar aos outros, que é através de trabalhos sociais, que é através de dar de mim. Ou seja, não tem que ser propriamente através de um filho, mas pode ser dar aquilo que eu aprendi ou que eu recebi da parte dos meus pais. Exatamente. A alguém que necessita desse apoio. Dar à sociedade. É exatamente isto. Constelações é aquilo que nós estamos a fazer aqui. Eu estou a dar um pouco daquilo que eu sei relativamente a um assunto que é extremamente importante e que para mim... pode ajudar os outros. Exatamente, e que para mim fez parte da minha vida e que pode ser integrado num trabalho de autodesenvolvimento, como tantos outros. E de autoconhecimento, não é? Exatamente. Virginia, eu queria só aqui fazer-te uma última pergunta, porque tens estado a explicar muito bem sobre constelações familiares. E a última pergunta tem muito a ver com nós termos que aceitar aquilo que os nossos pais são, quando te referiste há pouco com a situação de pertença, e aqui só para as pessoas perceberem um bocadinho mais. Portanto, nós temos que aceitar aquilo que eles nos dão, mas efetivamente temos que concordar com isso. Como é que se processa esta envolvência toda entre o aceitar, concordar e efetivamente ser igual ou não ser igual? Porque há sempre uma escolha, certo? Certo. Nós não temos que concordar com aquilo que os nossos pais fizeram, temos que aceitar que eles fizeram o melhor que naquela altura lhes foi permitido. Tal como tu e eu, nós fazemos o melhor que nesta altura nos é permitido fazer. Exatamente. E depois acontece que, por mais que eu queira desenvolver uma série de coisas, ou de questões, ou de sentimentos, eu não faço isto quando eu quero, eu faço isto quando eu posso. Eu volto ao que nós começámos a falar, eu faço isto quando
eu falo e sinto o amor. Eu faço isso quando eu ajo sem pedir nada em troca. Eu faço isto quando eu procuro olhar para dentro de mim e procuro perceber através de dinâmicas que são genótipas e que são também de fenómenos entre a própria pessoa e o meio envolvente. Tudo isto junto, se eu tiver presente que a rigidez ou que eu tenho que ir por aqui, eu não consigo resolver estas questões nem a aceitação. Eu só consigo perceber isto quando eu aceito quem eles são. Exatamente, e a aceitação precisa de tempo. Por isso é que eu digo que não é quando eu quero, é quando eu posso. E honrar, no fundo, o que estás a dizer é aquela parte muito importante da parte das constelações, que é honrar aquilo tudo que eles nos deram, que eles foram claro, para nós. E levar connosco. Sim, e eu não estaria aqui, tu não estarias aqui, se não houvesse os nossos pais. E se os pais deles não tivessem nascido. Mãe e pai, isto é para ti. Não tivessem nascido. Portanto, a partir daí há uma escolha. Depois há muito mais a falarmos, mas falamos adiante. Depois há um mundo todo que começa na dinâmica da criança até à parte adulta. Tenho mais uma pergunta para ti. Ok. Gostavas de fazer um segundo episódio de constelações familiares no Intuitivamente? Sim, claro que gostava. Boa, gostei. Então, terminamos aqui o tema de constelações familiares, ainda muito geral, mas a Virgínia acabou por aceitar um segundo episódio e vamos ter aqui talvez alguns exemplos e aprofundar ainda mais o que é isto das constelações familiares. Obrigada e até à próxima. Obrigada, Virgínia. Obrigada, Andréia.